Olá pessoal, estou aqui para a gente fazer um vídeo curtinho para a gente conversar sobre este momento de Júpiter. Hoje ele estacionou, né? Ele está passando pelo final da fase anual dele de movimento retrógrado, então ele estacionou e no próximo sábado, então no dia 10, ele volta ao movimento direto. E esta fase estacionária ela é uma fase de importância, porque é exatamente o momento quando o planeta para mesmo de se movimentar, ele vem diminuindo a velocidade, para e se prepara para mudar de direção. Então, ela é um ponto crítico. Quando eu fiz o vídeo sobre as dignidades acidentais, eu falei para vocês sobre a questão do movimento retrógrado, que é uma debilidade. O estacionário, essa fase estacionária, ela entra nessa debilidade. Tanto quando o planeta está no movimento direto e ele estaciona para entrar no retrógrado, quando ele estaciona do retrógrado para voltar ao movimento direto, é um ponto crítico. Uma coisa, principalmente para os planetas que são mais lentos, né? Aqui eu coloco o Júpiter, o Saturno e depois os geracionais, Urano, Netuno e Plutão, eles ficam retrógrados todo ano, de 4 a 6 meses cada um, dependendo do planeta, né? O Júpiter fica 4 meses. Então, isso significa que todo ano a gente tem um movimento retrógrado de Júpiter, e que não tem necessidade de você se descabelar todo por função disso, por esta questão, tá? Um outro fator que eu acho que é interessante, um ponto de curiosidade, é que quando o planeta está estacionário, tanto do direto, né, para virar retrógrado, quanto do retrógrado para virar direto, ele está em aspecto, em órbita, aspecto de trígono com o Sol. Bom, como nós estamos falando de Júpiter, vamos pegar os dados específicos de Júpiter. No dia 16 de fevereiro, Júpiter estacionou no signo de Libra, exatamente em 23 graus do signo de Libra. E o Sol estava passando em 18 graus do signo de Aquário. Agora, ele estaciona novamente para voltar ao movimento direto. Ele está em 13 graus e 13 minutos do signo de Libra e o Sol está em 18 graus e 5 minutos do signo de Gêmeos, tá? Então, toda vez que o planeta estaciona, ele está nessa órbita de trígono com o Sol. O trígono é um aspecto harmonioso, porém, as condições de debilidade do planeta acabam prejudicando um pouquinho. O que acontece neste momento exato com o Júpiter? 13 graus, que é por onde o Júpiter está passando, é um termo, né, que corresponde a um termo dele dentro do signo de Libra, uma dignidade não tão importante como domicílio e exaltação, mas é uma dignidade. Porém, o fato da condição estacionária é uma debilidade. E o fato de que ele está ocidental, lembra que eu falei para vocês? Quando Marte, Júpiter e Saturno estão orientais, eles estão dignos ocidentalmente, mas quando eles estão ocidentais, significa que eles estão diminuindo em luz, decrescendo em luz. Tá? Então, isso significa que quem tem no mapa de nascimento o Júpiter estacionário tende a perceber mais fortemente a influência desse período, desses poucos dias, muito intensamente no sentido das necessidades. Quais necessidades? As que o Júpiter representa. O Júpiter representa o quê? A nossa capacidade de julgamento, nosso potencial de crença, de fé, diz respeito aos assuntos de viagens também, diz respeito à questão da prosperidade, das perspectivas de vida, do otimismo, da maneira como você se orienta nesse sentido de uma visão mais elevada da vida. E as religiões, que é um ponto que a gente não pode deixar passar. E considerem, gente, que ele está passando em Libra, e o signo de Libra é o signo do quê? Da balança, do equilíbrio, da troca. Então, como essa debilidade ela influencia dentro desses assuntos, principalmente quem tem o Júpiter estacionário no mapa de nascimento, vai sentir um impulso maior para equilibrar esses pontos. Então, o que pode acontecer? O seu senso de julgamento cair mais fortemente no lado da indulgência. Então, você pode, às vezes, querer perdoar ou buscar muito por perdão de alguém com quem você não esteja muito bem e colocar uma grande necessidade nesse assunto. Pode, às vezes, buscar um apoio muito forte nos assuntos de religião e espiritualidade no sentido geral. O seu senso de julgamento individual não fica assim tão equilibrado. Naturalmente, você busca por um ponto de vista externo, uma opinião de alguém, um respaldo, um apoio de alguém. Considerando que há um momento de uma debilidade, essas buscas geralmente são buscas de muita intensidade, tá? Porque, gente, quando o planeta está no movimento retrógrado e no estacionário,
a uma intensidade. Então, especialmente porque o Júpiter não está numa condição assim de grande força, não está em um signo que ele rege, não está posicionado numa exaltação dele, embora tanto o Júpiter quanto o signo de Libra tenham como simbologia a questão do julgamento, né? No caso de Libra, pelo fato do próprio símbolo balança representar o equilíbrio de julgamento, e o Júpiter, a própria capacidade do julgar, a gente tem então neste momento que é um pouquinho crítico, justamente esse ponto como um ponto de criticidade, de dificuldade, de intensidade em que pode sair do equilíbrio. Você pode colocar uma necessidade muito grande em precisar julgar ou ser julgado, perdoar ou ser perdoado, se possível, decidir assuntos nesse sentido. Depois, na próxima semana, um pouco melhor, né? Porque ele já voltou ao movimento direto, vai estar lento, tal, ainda não vai demorar um pouquinho para o Júpiter voltar à velocidade média dele, mas ele já saiu da fase estacionária, já está começando a ganhar um pouquinho mais de velocidade. Decisões importantes que envolvam acordos, contratos ou conversas importantes nesse sentido que envolvam o perdão de alguém ou pedir o perdão para alguém, fazer as pazes com alguém, seria legal deixar passar esse momento crítico, porque você pode se exacerbar um pouco no processo de andamento dessas coisas, tá? Então, por isso, eu até falei nas reflexões semanais que não é um bom período para compras, né? Para fechar acordos, para assinar contratos, exatamente pelo momento estacionário, o que a gente acaba às vezes não percebendo alguns outros fatores, a necessidade fica tão acentuada, o impulso é tão forte, né, uma intensidade grande, e você acaba não percebendo outros detalhes, tá bom? Bom, então é isso, é rapidinho mesmo, só pra gente pontuar aqui, tá? Um beijão pra vocês, aí eu volto agora ainda nessa semana pra gente fazer as reflexões para a semana seguinte. Um abração pra vocês e até o nosso próximo vídeo.